Eu postei um vídeo na outra rede social e, apesar de ter viralizado, eu vi que aconteceu um mal-entendido muito grande. E pelos comentários dessas pessoas, eu vi que elas não estavam entendendo direito a mensagem que o vídeo queria passar. E é lógico, pelos comentários, as pessoas têm razão. Um adulto que já tem um cérebro formado, um adulto que já tem condições de controlar os próprios impulsos, que tem condições de controlar as próprias emoções, ele não pode agir de igual para igual com uma criança. Checa aí para você ver, checa aí. Eu fiz questão de conversar com as pessoas que eu conheço, com as pessoas do meu meio, para ver o que eles entenderam dessa postagem. Eu vi que o pensamento foi mais ou menos o mesmo, a indignação, um comportamento do anão, que apesar de ser pequeno, apesar do tamanho, o cérebro dele já é de um adulto. Mas o fato que eu quero trazer com esse vídeo é que nós, você, até os pais superprotetores, agem de igual para igual com a criança muitas vezes. Perdem o seu controle emocional, perdem o seu controle comportamental e agem de maneira desproporcional, se equiparando no comportamento com a criança. Sabe aqueles momentos que você já falou 1 milhão de vezes a mesma coisa e a criança insiste no comportamento errado? Ou quando você coloca a criança para comer, já tem tempo que ela não come, coloca ela para comer e mesmo assim ela não come, você sabe que ela vai ficar com fome? Ou quando você tem que sair e fazer alguma coisa importante, a criança está ali fazendo birra, ou chorando várias horas por alguma coisa que não tem importância nenhuma, e aí você explode, agora eu vou te mostrar, agora eu vou te dar um motivo para você chorar então. Isso aí é você se equiparar no comportamento com a criança. Ou quando a criança faz uma malcriação na frente de outras pessoas e a gente explode mesmo, e quer ali mostrar até para as pessoas que estão vendo que você toma uma postura mais incisiva com a criança para educar, porque no geral as pessoas esperam isso, que a gente exploda e haja de maneira bem desproporcional com a criança pequena, achando que isso é uma maneira eficaz de educar, mas na verdade a gente está se equiparando com uma criança que não tem controle sobre a própria emoção, não tem controle sobre o próprio comportamento, e aí às vezes acontece isso aí, como você viu no vídeo, que a gente vendo, a gente julga e fala, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu não sei se esse vídeo é uma pegadinha ou não, algumas pessoas lá nos comentários falaram que já viram vídeos dessa pessoa, mas eu procurei e não achei. Mas o que fica é o ensinamento. A gente olha esse vídeo e fala, é um absurdo agir desse jeito. Mas é justamente você, quando perde o controle, quando você explode. E, infelizmente, um adulto que age dessa maneira numa relação com a criança, está esquecendo que o cérebro dele já amadureceu, está esquecendo que o cérebro dele já está formado, está esquecendo todo o repertório de informação, de inteligência, de experiências que ele tem. Ele pode resolver essa situação de uma outra maneira. E isso não pode acontecer. Nas relações eu falo que pelo menos uma das pessoas numa relação tem que ter a racionalidade e o autocontrole funcionando. E na relação com a criança não tem jeito. Você tem que ser o adulto da relação. A criança pode agir como criança, mas você não tem o direito de agir como criança. Você é o adulto da relação. E como você vai ensinar o seu filho a controlar os seus próprios atos, as suas próprias emoções, não agir de maneira desproporcional frente aos desafios, aos conflitos e às frustrações, se você está agindo desse jeito? Porque eu vou te falar, os problemas que as nossas crianças apresentam de comportamento, geralmente, eles são consequências da maneira que as rotinas e a maneira que os adultos estão lidando com essa criança. Que a criança aprende observando a maneira como a gente se comporta. Então reflita sobre isso, reveja as ações,
a rotina e a maneira de lidar com seu filho, principalmente quando você está sob um estresse muito grande, porque é a maneira como a gente age, é a maneira como a gente fala, tudo isso é espelho para os nossos filhos. E a maneira como eles vão lidar com os conflitos deles na escolinha, na rua e na vida, já começa a ser interiorizado nesse momento da infância. Muitas vezes o adulto justifica a sua explosão ou o seu despreparo, falando que a criança está manipulando, que a criança está desafiando demais. Mas, gente, uma criança que está abaixo dos 4 anos, ela não tem capacidade cerebral para manipular. Ela não tem capacidade cerebral nem para elaborar um pensamento direito e raciocinar. E você sabe disso, pelas coisas que a criança fala, você sabe que ela não tem essa capacidade, ela está desenvolvendo. Então, é bem provável que o comportamento da criança seja, primeiro, um reflexo do que ela está vivendo, e outra, esse comportamento serve como um gatilho para você apenas explodir todas as frustrações, os problemas que você está carregando. E a criança não pode ser penalizada por isso.